Hello there guys, that's me again. How's everyone doing? Hope you guys are doing great. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta e hoje eu tô trazendo mais uma dica de inglês para vocês. Hoje nós falaremos um pouco sobre os verbos com ing. Todos nós já aprendemos em algum momento que o ing faz parte do present continuous, que seria o tempo verbal parecido com o gerúndio em português. É o que a gente usa para dizer que alguém está fazendo alguma coisa. Deem uma olhada nesse exemplo. I am doing my homework. Eu estou fazendo meu dever de casa. Notem que eu tenho o verbo fazer, to do, e a partir do momento que eu coloco o ing nesse verbo, ele fica fazendo, doing. Entretanto, há outros usos para o ing fora o present continuous. Há 3 situações nas quais ele assume a função de infinitivo, e é justamente no ing como infinitivo que nós vamos focar hoje. A primeira situação que eu quero focar com vocês acontece quando eu tiver um verbo como sujeito de uma oração. Por exemplo, estudar é importante. Eu posso fazer aquela perguntinha para achar o sujeito. Quem é importante ou o que é importante? Estudar. O meu sujeito é um verbo. Em inglês, toda vez que o sujeito da minha frase for um verbo, obrigatoriamente ele aparecerá com ing. Portanto, studying is important. Estudar é importante. Notem que eu não traduzirei studying como estudando. Caso contrário, a minha frase não vai fazer sentido. Portanto, se eu quisesse dizer em inglês, correr me deixa cansado, eu teria que dizer running makes me tired. Running como sujeito, correr, e não como correndo. A segunda situação na qual nós usaremos o ing com função de infinitivo acontece quando eu quiser colocar um verbo depois de uma preposição. Se eu dissesse, por exemplo, eu estou cansado de jogar, eu tenho a preposição de e um verbo imediatamente após ela. Esse verbo em inglês apareceria com ing pelo simples fato de estar depois da preposição. I'm tired of playing. Eu estou cansado de jogar. E se você não se lembra o que é uma preposição em inglês, tudo bem. Eu trago algumas aqui em cima para refrescar a sua memória. E para o terceiro uso do ing com ideia de infinitivo, nós temos que conhecer os verbos especiais. Pelo menos é assim que eu chamo essa categoria de verbos. Há uma lista deles e nós temos que saber. Todo verbo que aparecer depois de algum desses verbos especiais deverá ser usado com ing. Eu acho que fica mais fácil se nós dermos alguns exemplos. Nessa imagem eu tenho alguns desses verbos que eu chamei de verbos especiais. Eu tenho primeiro ali admit, que seria admitir, appreciate, apreciar, avoid, evitar, can't help, não poder evitar, dislike, não gostar, imagine, imaginar, keep, continuar ou manter, love, adorar, mind, se importar, miss, sentir falta e suggest, sugerir. Depois desses verbos, qualquer outro verbo aparecerá com ing. Se eu dissesse, por exemplo, eu sinto falta de nadar, eu usaria o verbo to miss, que está nessa lista. Então a minha frase ficaria I miss swimming. Eu sinto falta de nadar. Notem que o verbo que veio na sequência desse especial apareceu com ing. Se eu dissesse, por exemplo, she avoids drinking, ela evita beber. Depois do avoid, usei um verbo com ing. Eu poderia conjugar esses verbos em outros tempos. Isso não mudaria o fato de que o próximo verbo ainda estaria com ing. Se eu dissesse, por exemplo, she kept singing, usei aqui o passado do keep. Como se eu dissesse, ela continuou a cantar. Depois do keep, ing, mesmo que ele esteja no passado. Esses verbos devem ser estudados separadamente e nós nos acostumamos facilmente com eles com o tempo. So guys, I'm guessing that'll be it for today. Thank you so much for your patience. I hope you guys have enjoyed the video. Take good care, stay home if you can, and I'll see you again next video. Bye.